Olá pessoal, hoje no mundo em que vivemos existe muitas coisas que podem ser convenientes ou inconvenientes, podem ser certas ou erradas, podem nos edificar e não edificar, e podem ser coisas proveitosas ou impróprias para as pessoas. E as coisas que vão, de certa forma, nos prejudicar, nós, em tempo algum, nenhuma pessoa, em tempo algum, pode se envolver e se enredar com essas coisas. Porque já sabe que essas coisas são ruins e vão inclinar as pessoas a praticarem coisas ruins. E a prática dessas coisas ruins vão trazer graves e más consequências para a própria pessoa em si. É ela que vai sofrer as consequências. Não é ninguém. É ela mesma. Então, é algo sensato não se envolver com essas coisas erradas. A prudência se revela quando alguém retira o seu pé do mal. E o mal são essas coisas. Quando o prudente vê o mal, ele tem que se esconder dele, fugir, escapar, para que o mal não o encontre em tempo algum. Esse tem que ser o procedimento correto das pessoas hoje no século XXI. Porque existem muitas coisas hoje que, infelizmente, as pessoas estão correndo ao encontro para abraçar essas coisas, para praticar com muita intensidade. Elas vão para essas coisas com avidez cada vez maior. Esse é o grande mal que, infelizmente, está afligindo muitas pessoas hoje. Resultado delas terem tomado a atitude errada em relação a isso. Porque a atitude certa, prudente, sábia, é não se deixar envolver por essas coisas. Não deixar que essas coisas possam lhe afetar, possam lhe contaminar, possam lhe destruir. Então, é uma atitude perfeita não deixar que isso aconteça em tempo algum. E eu hoje quero incentivar, encorajar e estimular as pessoas a que façam isso por si próprias. Se você quer viver bem, de forma saudável, sem se preocupar com más consequências que virão se você se envolver com coisas erradas, então você vai fazer bem em ouvir o que eu vou dizer aqui. Porque o que eu vou dizer aqui é algo muito bom, vai ser algo saudável para a sua vida. As palavras que eu vou dizer aqui, com certeza, vão fazer você entender na hora o que você deve fazer. Porque isso traz um entendimento para a pessoa. A pessoa que recebe uma palavra dessa, uma instrução dessa, ela deve entender as palavras e usar essas palavras a seu favor, dia após dia. Porque esse é o objetivo. Então, eu não quero me sujar com essas coisas erradas. Porque eu já sei que isso é errado. Não serve para mim. E não serve para você também. Como uma pessoa consciente que você não pode se deixar levar por essas coisas, por influência de ninguém. Você não pode ser manipulado por ninguém a praticar esse tipo de coisa. Você não pode ser convencido, doutrinado, condicionado a fazer isso. Tudo o que alguém quer fazer com que você pratique essas coisas é com o objetivo de prejudicar a sua vida, com certeza. Então, não caia nesse engano, nessa sedução, nesse assédio intenso sobre essas coisas, que muitas das vezes aguçam a cobiça da pessoa. Quando ela recebe uma proposta dessa, às vezes ela vê aquilo como algo legal, perfeito, porque ela vê outras pessoas fazendo e vai na onda. E aí é que cai na ruína, que leva elas muitas vezes à perdição. Muitas pessoas já morreram por causa disso. Isso é um fato. Muitas pessoas contraíram doenças incuráveis por causa disso. Isso é um fato também. É uma realidade. E a realidade, ela nos mostra que as consequências desses erros fizeram muitas pessoas sofrerem durante muito tempo. Então, não dê
lugar ou ocasião a isso em sua vida em tempo algum, porque isso vai dar mal. Pode parecer perfeito no início, mas o final é caminho de morte. Então, tanto você como eu devemos evitar esse tipo de coisa. Devemos evitar, sim. E eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre essa questão. Porque existem muitas paixões por aí, paixões mundanas, que elas são coisas sem estabilidade. Paixão é um sentimento instável, não tem estabilidade alguma. É isso que provoca na pessoa, deixa a pessoa totalmente instabilizada, sem firmeza alguma. Ela é levada por várias coisas, essa pessoa, porque ela não tem firmeza em si. Porque a paixão pela qual ela se deixou dominar leva ela a ter uma vida instável. E isso é o que prejudica qualquer pessoa que, infelizmente, se deixou envolver e se enredar pelas paixões. Então, é necessário entender que as paixões não servem nem para você nem para mim em tempo algum. São coisas ruins, são coisas estragadas, podres, são porcarias, inúteis, profanas, que não podem fazer parte de nossa vida, nem do nosso corpo, nem da nossa alma e nem do nosso espírito em tempo algum. Isso é saudável. Quando a pessoa preserva o seu corpo, alma e espírito dessas coisas estragadas, ela está preservando a saúde do seu corpo, alma e espírito. Isso é bom. E é essa coisa boa que o ser humano tem que querer para si mesmo. Mais e mais. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, ou melhor, falam contra esse tipo de coisa. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Então, está escrito assim, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, as paixões e as concupiscências são coisas perversas, estragadas, pervertidas. São coisas sujas, são coisas imundas, que não podem fazer parte e não podem se apropriar, digamos assim, do seu corpo, alma e espírito. Então, o texto diz aqui, ó, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, aqueles que são de Cristo e que crucificaram a carne com suas paixões com suas paixões e concupiscências, essas pessoas fizeram algo certo, algo aprovado, algo que vai manter a vida dela saudável, longe dessas coisas, longe das paixões e das concupiscências, porque isso estraga o ser humano. E dá para se ver claramente que existem muitas pessoas por aí que estão envolvidas pelas paixões e concupiscências, que estão sofrendo terríveis consequências por causa disso. Não queira isso para a sua vida. Assim como também eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ficar longe disso aí, afastado. Eu quero que isso vá bem para longe, quero varrer isso de minha vida bem para longe. É uma sujeira que não pode me contaminar em tempo algum. E é isso que você tem que fazer também. Então, o texto é bem claro. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, quando diz aqui que eles crucificaram a carne, significa que eles fizeram a carne morrer, sepultaram a carne. A carne não tem mais domínio sobre eles em tempo algum, de forma que as paixões e as concupiscências também não têm mais nenhum efeito sobre a vida dessas pessoas, porque foi cortado definitivamente. Eles crucificaram isso sim, isso é bom. É isso que as pessoas têm que fazer, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, para que assim elas vivam muitos anos sem o efeito dessas coisas destrutivas, que infelizmente estão afogando muitas pessoas em ruína e perdição dia após dia. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo
3, versículo 5. Onde está escrito assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, quando uma pessoa é dominada, digamos assim, pela natureza terrena, que é a prostituição, quando ela é dominada pela prostituição, pela impureza, pela paixão lasciva, pelo desejo maligno e pela avareza, que é a idolatria, ela vai ser levada a praticar todas essas coisas erradas. E cada uma dessas coisas erradas que ela praticar, cada uma delas vai trazer más consequências para a vida dela. Então, serão muitas consequências más que virão sobre a vida dessa pessoa quando ela, ao mesmo tempo, se deixar levar pela prostituição, pela impureza, pela paixão lasciva, pelo desejo maligno e pela avareza, que é a idolatria. Então, o estado dessa pessoa é gravíssimo. É muito mal. É terrível. Você quer isso para a sua vida? Com certeza não. Se você é uma pessoa sensata, sábia e prudente, você não vai querer isso para a sua vida. Assim como eu também não vou querer. Porque eu sei que essas coisas são erradas. Por isso ele diz aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É necessário fazer morrer a natureza terrena. A natureza terrena, ela está... ela pode levar você a ter esse desejo de cobiça por essas coisas. A querer essas coisas. Ela está inclinada a atrair você, a seduzir você a essas práticas erradas. Então você tem que fazer morrer a sua natureza terrena, sim. Isso é importante. É preciso sepultar os desejos da natureza terrena. As cobiças da natureza terrena. Tudo aquilo que a natureza quer, tudo aquilo que a natureza terrena quiser levar você a fazer de forma errada, você tem que fazer morrer esse sentimento, essa vontade da natureza terrena. Isso é importante se falar hoje, para que as pessoas saibam como devem fazer morrer a natureza terrena. Sepultar, crucificar a carne, sim. É mortificar a carne, os desejos da carne. Dia após dia, a pessoa tem que fazer isso. Aí sim, ela vai colher em suas vidas os bons resultados disso, boas consequências, boas coisas vão acontecer na vida da pessoa que fizer a sua natureza terrena morrer. É isso que tem que acontecer. Agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Onde está escrito assim, ó. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, as paixões carnais fazem guerra contra a sua alma, contra o seu corpo, contra o seu espírito. Porque quando essa guerra acontece, se as paixões carnais derrotarem a sua alma vai ser escrava do vencedor, ou seja, vai ser escrava das paixões carnais. Por isso, o texto diz aqui, ó, a vos absterdes das paixões carnais. É necessário tomar uma decisão firme de se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Esse é o procedimento correto. Para que assim a sua alma fique livre da influência maligna das paixões carnais. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, aqueles que se abstêm das paixões carnais,
essas pessoas conseguirão manter exemplar o procedimento delas no meio dos gentios, ou seja, no meio das pessoas, de qualquer pessoa. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, as pessoas mesmas, quando olharem para você ou para mim, e elas constatarem que nós não demos lugar ou ocasião às paixões carnais, elas, mesmo que elas falem de nós como malfeitores, mas quando elas observarem o nosso procedimento, elas vão ver que o nosso procedimento é irrepreensível, não tem mácula, não tem dolo algum. Não é um procedimento fraudulento, hipócrita, mentiroso, enganoso. Não. Elas vão ver que o nosso procedimento vai ser perfeito. Para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, eles mesmos vão glorificar a Deus no dia da visitação, quando eles mesmos observarem as nossas boas obras, que não são obras provenientes de paixões carnais. Pelo contrário, são obras que são contra as paixões carnais. As obras contra as paixões carnais é aquelas obras que tanto você como eu devemos praticar. Esse é o nosso objetivo. Então, era isso que eu queria falar para encorajar, incentivar e estimular as pessoas a que façam isso hoje. Fujam das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Isso prejudica o ser humano de várias formas possíveis. As consequências disso nós vemos acontecendo em várias pessoas pelo mundo afora aí. Então, se você não quer que essas más consequências afetem a sua vida a pequeno, médio e longo prazo, então o melhor que você tem a fazer é não dar lugar às paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma. Eu tenho que fazer isso por mim, você tem que fazer isso por si próprio. Esse tem que ser o objetivo. E esse objetivo tem que ser cumprido por você e por mim, com responsabilidade, com eficiência. Então, nós devemos agora ter essa vontade de fazer isso. Temos que ter ânimo para fazer isso. Temos que fazer isso com perseverança, com diligência cada vez maior, para que assim o nosso progresso espiritual, do nosso corpo, alma e espírito, possa cada vez mais nos levar para longe dessas coisas. Porque aquele que faz morrer a sua natureza terrena não dá lugar ou ocasião alguma para as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, esse tem que ser o objetivo. Se você quer ser alguém que não está envolvido e enredado pelas paixões carnais, então você faz bem em cumprir o que deve ser feito. É fazer morrer, é mortificar a carne, é fazer morrer a sua natureza terrena. É isso que as pessoas devem se conscientizar a fazer hoje, por si próprias. Então, eu espero que essa palavra que eu disse aqui possa te ajudar dessa forma. Porque quando isso acontecer, com certeza você colherá os bons resultados disso em sua vida dia após dia. E serão resultados bons, resultados perfeitos, agradáveis para você. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui para conscientizar as pessoas. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.